turminha! Sou o professor Felipe Rabelo e começaremos hoje algo sensacional, que é o estudo da tabela periódica. Um dos assuntos mais encantadores no estudo da química. Não perca essa oportunidade. A nossa primeira aula, essa aula de estreia de uma playlist, será uma aula sobre a história da tabela periódica, ou parte da história da tabela periódica. Não temos a competência de contar toda a história, porque é algo amplo, é algo extraordinário. Mas uma parte da história, uma parte relevante, uma parte expressiva, será contada nessa aula. Abra o seu coração, abra sua mente para assistir essa aula como oportunidade de agregar conhecimento, não como oportunidade de você encontrar a resposta da sua prova, beleza? A prova é parte da história, conhecimento é muito mais do que isso. Beleza? Então vamos seguir, turminha. Pensem só, por que tabela periódica é algo extraordinário? Porque muitas pessoas, provavelmente muitas não mencionadas nessa aula, contribuíram para essa evolução, para esse aperfeiçoamento e para essa necessidade de organização dos elementos. Então, em primeiro lugar, a tabela existe porque existiu a necessidade de organizar os elementos conhecidos. Beleza? Interessante a gente pensar a tabela como consequência de uma história que começa há milênios, há mais de 10 milênios. Podemos, assim, de modo estimado, tá bom, galera? Não temos aqui um compromisso de precisão com as datas, tá bom? Mas podemos, de modo estimado, mencionar idade do cobre, idade do bronze, idade do ferro, e isso são milênios antes de Cristo. Então, os nossos ancestrais já manipularam esses metais para produzir armas, ferramentas, utensílios, para ajudá-los, para auxiliá-los na agricultura, no trato com os animais. Beleza, galerinha? Aí você vai pensar o seguinte, eu estou falando da idade do cobre 9 milênios antes de Cristo, idade do bronze em torno de 5 milênios antes de Cristo, idade do ferro em torno de 1 milênio antes de Cristo. Beleza? Nesse momento, com alguns elementos conhecidos, não há necessidade de falar precisamos organizar esses elementos de acordo com o método científico, não. Não tem esse papo de método científico se estamos milênios antes de Cristo, galera. Porém, quando a gente vai mapear a história cronológica da descoberta dos elementos, e ninguém precisa decorar nada, é só para dar uma ideia, observem só, nós temos aqui inicialmente os primeiros elementos conhecidos, ou os primeiros registros, predominantemente na Ásia, no Oriente Médio, que são os primeiros, ó, na Ásia Menor, no Egito. Beleza, galera? Chineses, indianos. E então, turminha, eu posso falar que o conhecimento dos elementos químicos, ele tem uma origem primitiva no contexto da idade do cobre, da idade do bronze, da idade do ferro, da idade dos metais preciosos, que data milênios antes de Cristo e tem uma raiz asiática, né? Oriente Médio, Egito, Ásia Menor. Olha que interessante, galera. Então eu tenho aqui, ó, até 1 milênio antes de Cristo, registro histórico de 12 elementos químicos, beleza? Quais são eles? Cobre, ouro, chumbo, prata, ferro, carbono, estânio, enxofre, mercúrio, zinco, arsênio e antimônio. Beleza? Então esses eram os elementos químicos conhecidos antes de Cristo. E aí, turminha, a gente percebe uma transição, um salto enorme de mais de 15 séculos. Isso é algo impressionante, porque a gente sabe que, na verdade, eu não tenho 15 séculos de hiato, eu não tenho 15 séculos sem produção. Eu não tenho, de forma alguma, até porque na Idade Média, nesse intervalo, surgem, por exemplo, as universidades. Tudo bem? E quando a gente converte esse contexto da Idade Média para a Idade Moderna, nós temos o início
do que a gente chama de ciência moderna. E na ciência moderna passa a valer, e aí galera, isso aqui foi algo gradual, não existe o dia que encerrou a alquimia e o momento que iniciou a ciência moderna. Isso aqui é um processo que durou cerca de 2 séculos, da transição das ideias alquimísticas para o método científico, a qual a gente vai atribuir e vai chamar de ciência moderna, beleza? Então eu tenho aqui, por exemplo, em Rembrandt, que foi atribuída a Rembrandt, por exemplo, a descoberta do fósforo destilando a urina. Eu tenho aqui um princípio alquimístico instaurando uma nova forma de estudo que seria a ciência moderna. Eu tenho essas transições. Então percebam só, na transição da alquimia para o método científico, então eu estou falando aqui de final do século XVII, início do século XIX, neste período de transição, eu tenho a descoberta de mais alguns elementos, beleza? Então a gente pode falar do oxigênio, do nitrogênio, do conhecimento sobre o cloro, tudo bem, turminha? Do manganês, diversos outros elementos a gente não precisa decorar, tranquilo? Mas é importante a gente perceber o boom de descobertas, né? Porque eu tenho, por exemplo, no século XVIII, de 1730 a 1790, uma série de elementos químicos sendo descobertos, sendo isolados, sendo manipulados. E aí sim, turminha, eu posso dar uma ênfase num outro momento muito expressivo, que vai ser isso aqui, ó, de 1875 até 1910, eu tenho também muitos elementos conhecidos, descobertos, isolados em pouco tempo. Eu tenho aqui nessa contagem 23 elementos conhecidos em 35 anos. E aqui eu já chego no início do século XX. Tem algo muito interessante que muitos alunos não percebem, acabam não dando muita importância, que são os elementos transurânicos. Tudo isso vai ser conversado nas nossas aulas sobre tabela periódica, mas percebam só, no século passado, a partir da metade, principalmente do século passado, a maioria dos elementos descobertos, relatados, registrados, são elementos transurânicos. Esses elementos, na verdade, eles não existem, não são elementos naturais, são elementos artificiais. Provavelmente, se você é professor, algum aluno seu já perguntou: por que, professor, está faltando um elemento aqui na minha última linha? Por que uma tabela tem, por que outra tabela não tem? Porque são elementos artificiais. Esses elementos foram produzidos em laboratório, em contextos específicos, e eles serão também tratados em nossa playlist. Então observem só, a partir de 1940, praticamente eu vou ter descoberta de elementos transurânicos. Na verdade, eu não vou ter descoberta, eu vou ter síntese de elementos transurânicos. Esses elementos têm uma característica interessante, eles foram batizados, né, nomeados em homenagem a alguns cientistas. Por exemplo, ó, o elemento 99 é o Einsteinio, o elemento 101 é o Mendeleev, em homenagem ao Mendeleev, o elemento 104 é o Rutherford, em homenagem a Ernest Rutherford. Beleza, turminha? Então vamos lá. Eu posso pensar que há sim necessidade de organizar essa galera. À medida que o número dos elementos foi aumentando, houve uma necessidade de observar coerências, repetições de características, propriedades distintas, propriedades semelhantes. Beleza, turminha? E eu tenho aqui como registro dois últimos elementos descobertos, praticamente uma década. Muito bem, turminha. E quando a gente avança, então, para alguns, observem só, com muito carinho, alguns dos nomes que contribuíram para a evolução da tabela periódica. Existe sim a necessidade de dar honra a quem contribuiu, beleza? Então, por exemplo, é muito legal a gente falar das famosas tríades de Dobereiner. Que tríades são essas? Esse carinha aqui percebeu o seguinte: existia uma relação de massa entre os elementos que foi muito peculiar. O que ele percebeu? Por exemplo,
Entre o lítio e o sódio, se eu somar a massa do lítio com a massa do potássio, entre o lítio e o potássio, a média da massa desses dois elementos daria a massa do sódio. A média, se eu somo a massa do cálcio com a massa do bário, a média dessa massa seria a massa do estrôncio. A mesma coisa, se eu somo a massa do cloro com a do iodo, a média seria a do bromo. Se eu somo a do enxofre com a do telúrio, a média seria um selênio. E aí, Dobereiner vai chamar isso de uma tríade com relações em massa. Então, convertendo isso aqui para números, observem só. Se eu somar 39 com 7, né, arredondando, dá 46. A metade de 46 é 23. E 23 é exatamente a massa do sódio. E a mesma pegada, a mesma tendência, eu vou perceber com as outras famílias. Então, isso aqui foi um primeiro momento marcante de organização dos elementos químicos conhecidos. E isso vai funcionar em diversas famílias, em diversas relações e, sim, sem dúvida alguma, encontrará diversas exceções. Tá bom? A tabela periódica ela é cheia de exceções. Então é importante você guardar as tendências e ter ciência da possibilidade das exceções. Nessa ideia das tríades de Dobereiner, outros cientistas foram contribuindo, testando massas e buscando relações. Gmelin, por exemplo, ele chegou a desenvolver 10 tríades, enfatizando o fundamento que existia nas teorias de Dobereiner. Esse cientista ainda contribuiu para o desenvolvimento do éster, da cetona, das relações das funções orgânicas oxigenadas, e ele foi um dos cientistas que contribuiu também para a elaboração do handbook. Quem estudou química em graduação certamente acessou o handbook. Hoje nós vivemos em 2020, acesso e disponibilidade da internet, porém, há cerca de 15 anos atrás, por exemplo, ou até menos do que isso, basicamente o laboratório era fundamentado no handbook. Era no handbook, o livro que tinha informação das moléculas, que nós consultávamos propriedades físicas, propriedades químicas. Muito bem, turminha. Eu tenho, então, um marco no geólogo Alexandre Champcourtot, e ele vai falar o seguinte: existe uma relação periódica. Existe uma relação periódica. Eu tenho comportamento dos elementos que vai se repetir em períodos específicos, como se fosse um parafuso, onde ele vai chamar de parafuso telúrico, né? Associando isso ao parafuso dos elementos da Terra, os elementos conhecidos. Em seu parafuso telúrico, o que ele percebia? Por exemplo, alterações periódicas da massa do elemento. O elemento ele vai aumentar de maneira aperiódica, mas comportamentos periódicos. Percebam que a gente está aqui, ó, no início do século XIX, meados do século XIX, 1820 a 1886, foi quando viveu esse geólogo. Então, em torno de 1850, as ideias de Champcourtot vêm à tona. Essa ideia ele tentou explicar, mas a linguagem dos seus artigos, a linguagem da sua publicação não ganhou tamanha repercussão no ambiente da química, segundo registros, especialmente por ele ser um geólogo. E registros mencionam que a linguagem dos seus registros, dos seus artigos, era muito carregada de elementos da geologia, e a química e a geologia ainda estavam aumentando, né, aproximando essas interseções, esses conhecimentos. Então, parte do que foi realmente reconhecido do parafuso telúrico de Champcourtot foi tempos depois da sua publicação. Mas aí, galera, vai despertando a ideia de outros cientistas. Por exemplo, Mayer,
em 1864, inspirado nas ideias de Auguste Kekulé, Kekulé revolucionou o estudo das ligações químicas, dos compostos de coordenação, com a ideia de valência. Exatamente, a valência, relacionando os elétrons ligantes de um átomo, os elétrons da última camada de um átomo. E o que Mayer fez? Inspirado nas ideias de Kekulé, Mayer elaborou uma tabela periódica a partir das valências. Então, por exemplo, o carbono e o silício, por terem 4 elétrons na última camada, a valência é 4. Nitrogênio, fósforo, arsênio, por terem 5 elétrons na última camada e realizarem 3 ligações, a valência é 3. Isso aqui, galera, foi um marco gigantesco para a tabela periódica que nós conhecemos hoje. Então, Mayer, ele vai contribuir, inspirado nas ideias de Kekulé, em organizar os elementos em colunas, desde que eles tivessem a mesma valência, a mesma capacidade de ligações, de realizar ligações. E a partir daí surge a ideia de grupo 1, grupo 2, grupo 3 e assim por diante. Então, galera, já pós as tríades de Oberheim, pós Chacortot, Mayer e Mendeleev, eles são, olha que parada extraordinária, eles são simultâneos e independentes. Exatamente. Num primeiro momento, cada um trabalhou em seu contexto e eles publicaram aproximadamente, no mesmo período, ideias muito parecidas. Mendeleev, segundo os registros, publicou um pouco antes e ele é reconhecido como o pai da tabela periódica no formato que nós conhecemos. Mas percebam que é desnecessário esse conceito de pai da tabela periódica, uma vez que essa galera toda que se propôs em organizar esses elementos contribuiu para o modelo que nós conhecemos hoje. Algo muito expressivo na tabela do Mendeleev são essas interrogações. São interrogações sensacionais. Então, por exemplo, o que a gente vai perceber na tabela do Mendeleev? Alguns elementos ainda não eram conhecidos, mas ele já deixou espaços reservados na tabela, porque ele sabia que esses elementos existiam, que um dia eles seriam descobertos. E quando eles fossem descobertos, eles ocupariam aquele lugar ali. Então, por exemplo, eu posso falar que, na sequência da tabela periódica, que nesse momento, guardem essa ideia, ainda era toda organizada por massa atômica. Não poderia, no contexto de Mendeleev, falar em número atômico, tendo em vista que número atômico, sabemos hoje, que é o número de prótons. Porém, os prótons serão identificados a partir dos experimentos de Thomson, né, no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, e reforçado com as ideias de Rutherford. Então, para Mendeleev, não tem esse papo de próton, portanto, não tem esse papo de número atômico. E o que ele vai perceber? Ele organizava os elementos por massa. Então, por exemplo, algo muito legal, níquel e cobalto. Se tem aproximadamente a mesma massa, eles ocupavam até o mesmo espaço na tabela do Mendeleev. Depois o cobre, o zinco. Aí ele deixou 2 interrogações, já prevendo a massa desses elementos. Deixou 2 interrogações e seguiu, arsênio, selênio, bromo, rubídio. Então percebam só, galera. A gente sabe, na nossa tabela periódica hoje, que o ferro tem número atômico 26, cobalto 27, níquel 28, cobre 29, zinco 30. Aí aqui vem o galho, que é 31, germânio, que é 32, arsênio 33 e assim por diante. Mesmo que, sem conhecer número atômico, esses elementos já estavam ordenados. Olha que parada extraordinária. Ainda, mesmo sem conhecer o galho, mesmo sem conhecer o germânio, o local deles já estava disponível. Isso não aconteceu somente com o galho germânio, tá bom? Eu tenho outros destaques em que eu posso mencionar essa característica. Beleza, turminha? Então observem só, eu posso inclusive relacionar um pouquinho
do que Mendeleev já conhecia e o que Mendeleev não conhecia. Então, por exemplo, tudo que está em azul, Mendeleev desconhecia a sua época. O que está em cinza, Mendeleev conhecia a sua época. Beleza? E esse tracejado aqui tem um pouco a ver com as tríades de Dobereiner. As composições que ele calculou e que percebia que o elemento intermediário era a média do de cima com o de baixo. Muito legal, né, galera? Fala que isso não é muito sensacional. A história não acaba em Mendeleev. Por quê, galera? Observem só. Tem uma galera aí, que é a galera da radioatividade, que tem uma importância enorme nesse contexto todo. Mas eu falarei deles depois numa aula sobre radioatividade. Mas é importante mencionarmos, por exemplo, William Röntgen em relação aos raios-x. E eu estou falando aí de 1895. E a partir daí eu vou ter a descoberta das propriedades radioativas do urânio, eu vou poder falar de Pierre e Marie Curie, e uma galera, culminando em Ernest Rutherford, que vai desenvolver muitas ideias em relação às propriedades radioativas dos elementos. Esse cara, chamado Henry Moseley, ele teve uma breve e brilhante história na ciência. Por quê? Ele era um dos alunos de Rutherford, esse bigodão aqui é o Ernest Rutherford, e ele era um dos alunos de Rutherford. Percebam que o laboratório de Rutherford era um celeiro com muitos cientistas que vieram, como Geiger, como Martin, como Moseley, como o próprio Niels Bohr, contribuir para a compreensão do átomo, do elemento, da matéria. Beleza? E ele, galera, pós conhecimento do próton, ele vai organizar os elementos por números atômicos. Ele vai fazer um experimento com o raio-x e percebam que o seu brilhantismo só foi possível. Por quê? Porque os raios-x foram descobertos. Então, tudo está conectado. William Röntgen, a quem se atribui a descoberta do raio-x, tem a ver, então, com a tabela periódica. Nada está desconectado. Então, através de radiação de raio-x, pode-se observar o núcleo atômico dos elementos. E a partir do núcleo atômico dos elementos, saber uma relação, né, carga-massa, para identificar a ideia de quantidade de prótons, número atômico e ordenar a tabela da maneira que a gente conhece hoje por números atômicos. Então ele reordenou os elementos químicos através da ordem crescente de número atômico. Portanto, turminha, essa é uma parte da história inicial da tabela periódica. Isso é tudo? Claro que não. Não seria possível eu te contar tudo. Primeiro, porque eu não sei. Segundo, porque provavelmente ninguém sabe. Existe muito mais história aí a ser contada. Mas se tem algo que é fundamental quando você estuda ciências, é dar honra a quem participou da história. Eu falar hoje que Mendeleev é o pai da tabela periódica e foi ele que organizou tudo que a gente utiliza hoje, não é justo. Por outro lado, todo o brilhantismo das ideias de Mendeleev precisa sim e deve ser mencionado. Apenas não podemos pensar que nas ciências uma andorinha só faz verão. Todos são importantes e a partir de uma herança, de um legado que algum cientista deixa, o outro parte e deixa a sua contribuição. Essa foi a aula 1. Foi uma aula inaugural, uma apresentação dos aspectos históricos da tabela periódica. Eu te peço com o maior carinho, chegou até aqui, deixe seu like, comente o que você achou, fale se você já sabia dessa história toda e fique aí, assista toda a playlist, que para fazer sentido tabela periódica para você, todo o conceito é importante. Grande beijo, bons estudos e vamos lá, próxima aula.